Bom dia. O assunto da aula de hoje vai ser sobre estados federados. Antes da gente iniciar nossa aula, gente, eu queria que vocês dessem uma curtida e se inscrevessem no meu canal, ok? Continuando, vocês vão encontrar no artigo 25 da Constituição, que fala aqui: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observando os princípios desta Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Quer dizer que gás canalizado é competência do Estado. Se cair na sua prova falando sobre gás canalizado, você já marca, é competência do Estado. E proibida a medida provisória sobre o tema, ok? Não pode, em hipótese nenhuma, fazer uma medida provisória sobre o tema que acabamos de falar, sobre o gás canalizado, certo? Aqui, eu já vou para o artigo 26, porque tem um terceiro parágrafo, mas esse eu não vou dar uma lida, porque não é muito importante. Aí eu já vou passar para o artigo 26, que são os pontos mais importantes, também os assuntos que já caíram na prova da OAB, certo? Porque assim vai ficar muito comprido esse vídeo e a aula vai ficar chata, então eu vou fazer um resumo com vocês. E de acordo com as aulas, eu vou repetindo os assuntos, vou revisando, para ficar mais claro, certo? Artigo 26. Inclui-se entre os bens dos estados. Na aula passada nós falamos dos bens da União, agora a gente vai falar sobre os bens dos estados. O que pertence ao estado, né? As águas superficiais ou subterrâneas, fluente, emergente e em depósitos, as decorrentes de obras da União, as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que tiverem no seu domicílio, excluída aquela sob domínio da União, municípios ou terceiros, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, e as terras devolutas, não compreendidas também pela União, certo? Porque cada ente federativo tem os seus bens. Não é desorganizado, sabe? Os bens da União são também dos estados, são dos municípios? Não, cada um tem os seus bens. Por isso que existe a vedação, a proibição de alguns, certo? Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e atingindo o número de 36 e será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 11. Parágrafo 2º. Os subsídios dos deputados estaduais serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido. Quer dizer que não pode passar, né? Esses 75% do teto. Vamos para o artigo 28, que fala sobre as eleições do governador e do vice-governador de estado, que o mandato é de 4 anos. Começa no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, que são as eleições, ok? Parágrafo 1º.
perderá o mandato de governador que assumir outro cargo ou em função na administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observando o disposto do artigo 38, inciso 1º, 5º, o 4º e o 5º. Certo? Quer dizer o quê? Que a não ser por concurso público. Ok? Agora, quando ele fala de perderá o mandato, o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, quer dizer que a administração pública direta é a União, estados, municípios, indireta, autarquia, ok? A não ser por concurso público. É o ponto X. E o parágrafo 2º, que fala também sobre os subsídios do governo, os subsídios do governador e do vice-governador, dos secretários de Estado, serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observando os dispostos da lei. Certo, gente? Esse assunto, os estados federados, ele é mais a leitura. Uma leitura, assim, fácil também de entender. Você lendo, você compreendendo bem, você entende o que o assunto quer passar, ok? Agora, gente, dos estados federados, nós vamos falar sobre os municípios. Os municípios, eu fiz um pequeno resumo. Meu Deus, jaqueta! Porque vai ficar muito extenso esse assunto. Então, a gente vai dar uma pequena lida sobre o tema, município. Aí, qualquer coisa eu vou explicando, ou se não tiver o que explicar, a gente vai continuar na leitura. O artigo 29 da Constituição Federal diz que o município rege-se por lei orgânica, votada em 2 turnos, com no mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Ok? Deu para compreender? Aqui diz, o inciso 6º. O subsídio dos vereadores serão fixados pelas respectivas câmaras municipal em cada casa para subsequente, observando o que diz a Constituição, estabelecido por lei orgânica. O inciso 7 diz que o total das despesas com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Ponto. Inciso 8. Os vereadores têm imunidade por sua opinião, palavras e votos no exercício de seu mandato e na circunscrição do município. Quer dizer que o vereador, ele só tem imunidade no município onde ele atua. Se ele sair do município da onde ele é vereador e for para outro município esculhambar outro vereador, aí ele já não tem mais a imunidade. Ok? É diferente dos deputados estaduais e deputados federais. Certo? Deu para compreender um pouquinho? E outra. Eu quero renunciar à imunidade. Não pode. Porque a imunidade, ela é do cargo e não da pessoa. Então, quer dizer que se eu estou vereadora, então eu tenho a imunidade por causa do cargo, não por causa de mim, que eu quero a imunidade, não. Como também você não pode renunciar. Certo? Deu para compreender? O inciso 10 diz: o julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça.
Isso está escrito também no artigo 29A, que fala que constitui crime de responsabilidade do prefeito efetuar repasse que supere os limites definidos, que ele não pode ultrapassar o limite estabelecido por ele. Não enviar o repasse de até 20 dias de cada mês, que ele tem que repassar o que foi que ele gastou, o que foi que ele não gastou. Enviar menor em relação à proporção fixada na lei orgânica. Gente, resumindo, tudo que o prefeito for fazer durante o mandato dele, ele tem que dar como é que se fala a palavrinha, meu Deus? Uma satisfação. Ele tem que fazer um relatório, prestar contas de tudo que ele faz no município onde ele atua como prefeito. Se ele não fizer isso, é crime de responsabilidade. E ele é julgado pelo TJ. Certo? Deu para compreender? Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre o assunto de interesse local. Gente, legislar quer dizer que é criar, modificar, alterar. É isso que significa a palavra legislar. Certo? O inciso 7. Prestar com a cooperação técnicas e financeiras da União dos Estados serviços de atendimento à saúde da população. O inciso 8. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento da ocupação do solo urbano. Promover proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizatória federal e estadual. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Ok? Deu para entender um pouquinho? Parágrafo 1º diz que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de conta dos estados ou do município, ou do conselho ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Quer dizer que o Tribunal de Contas, ele faz esse controle do município, dos gastos municipais. Certo? Se não tiver o Tribunal de Contas, tem o Conselho ou o Tribunal de Contas do município. Tem que ter alguma coisa. Certo? Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelos órgãos competentes sobre as contas do prefeito deve, anualmente, prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Quer dizer que tem que ter o parecer prévio do que o prefeito gasta e do que ele não gasta durante o ano. As contas do município ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exames e apreciação, o qual poderá questionar a legitimidade nos termos da lei. Quer dizer que as contas do município tá lá para qualquer pessoa querer dar uma olhadinha. Eu posso dar uma olhadinha, eu posso saber o que o prefeito está fazendo ou não durante o mandato dele. Sabe? O acesso à informação. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais, que é proibido, né, a criação. Gente, o assunto sobre município
Eu li até o artigo 31. Agora nós vamos dar uma lida sobre territórios. Também é um assunto curtinho, tem pouca coisa. Vamos lá. Território. Artigo 33 da Constituição. A lei disporá sobre organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser devidamente divididos por município. Parágrafo 2º. As contas do governo do território serão submetidas pelo Congresso Nacional com prévio parecer do Tribunal de Contas da União. Certo? Tem que ter um parecer do Tribunal de Contas da União, que será submetida pelo Congresso Nacional. Ok? Intervenção, artigo 34. A União não interverá nos estados e nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional, para controlar a bagunça, certo? Para suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Artigo 35. O Estado não interverá em seus municípios e nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Quer dizer que, se o município não pagar, não dar uma satisfação, aí o Estado ele vai se meter no meio para saber o porquê da dívida. Lendo de novo, o Estado não intervirá em seus municípios. Não se mete nos seus municípios. Cada um tem a sua maneira de governar, mas tem as exceções. Quais são as exceções? E nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando houver o quê? Dívida, deixar de ser paga alguma coisa, alguma dívida. Ele quer saber o motivo. Tem suas exceções, certo? Eu vou frisar mais um pouquinho. União, Estado, município, DF, cada um tem, todos são autônomos. Ninguém manda em ninguém, cada um tem sua maneira de governar, mas tem as suas exceções. Tudo na vida tem suas exceções, certo? Deu para compreender um pouquinho? Então, gente, essa foi a leitura de hoje dos artigos. Eu vou repetir de novo aqui. Eu li do artigo 29, que fala sobre os municípios, até o artigo 33, que fala sobre territórios. Aí vocês dão uma lida. Aí qualquer dúvida vocês colocam aí no comentário. Aí eu tiro a dúvida de vocês, ok? Tchau, até a próxima.